queria conversar com vocês essa tarde. Eu queria pedir que alguns abrissem a Bíblia aí, que eu vou pedir para você ler. Então, se tu tá com tua Bíblia aí, Lucas 18, 9 a 14. Outro, Lucas 15, 11, de 11 a 32. Abre aí esse. E por último, Mateus 18, 2, 4. Então, vamos lá. O primeiro, Lucas 18, 9 a 14. Alguém pega esse verso aí, que daqui a pouco eu peço para ler. Lucas 18, de 9 a 14. O próximo é Mateus 18, de 2 a 4. E o outro, Lucas 15, de 11 a 32, tá? Acharam os três? Daqui a pouco eu peço. Mateus, capítulo 18, de 2 a 4. Guarda aí. Mateus 18, 2 a 4, Lucas 15, de 11 a 32 e Lucas 18, de 9 a 14. Deu certo aí? Podemos começar? Mateus 18, do verso 2 ao verso 4. Lucas 18, de 9 a 14 é uma leitura. Guarda aí. Alguém pega a outra, que é Lucas 15, de 11 a 32. Você vai escolher qual desses, tá? E Mateus 18, de 2 a 4. Então você vai escolher. Fechou então? Estão comigo aí? Então vamos orar? Fecha teus olhos aí e a gente vai falar com o Senhor por um tempo agora. Podemos? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e eu quero rogar as tuas bênçãos sobre esse momento na vida desses adolescentes, que o teu Espírito esteja aqui em nosso meio, que teu Espírito haja, que o teu Espírito fale, que teu Espírito confronte, que teu Espírito, Senhor Deus, nos mude. Em nome de Jesus eu rogo que a tua palavra encontre lugar no coração dessa galera e que eles possam responder dando glórias ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos... Valeu. A gente vai conversar e eu quero ser breve no meu papo com vocês sobre a ideia de fariseu e a criança. Então isso é baseado num livro do Brennan Manning chamado Impostor que Vive em Mim. E desse livro eu escrevi uma canção chamada Identidade. Alguém conhece aqui? Pronto. Milhões de vezes, né? Obrigado. Eu escrevi essa canção justamente porque esse livro me confrontou muito. Eu queria conversar com vocês sobre essa ideia da proximidade que nós temos de Deus. E quando a gente pensa sobre proximidade, a Bíblia vai falar, pelo menos, e anota isso aí, que daí vai ser importante para você entender. 2 formas de eu me aproximar de Deus. Eu me aproximo diante de Deus como alguém que quer colocar diante de Deus os méritos, ou seja, Deus, eu estou diante de Ti porque eu sou um menino bom, uma menina boa, porque eu respeito meus pais, porque eu sou obediente, porque eu tiro boas notas. Eu estou chegando diante de Ti porque eu tenho respeitado os limites, porque eu tenho sido uma criança ou um adolescente que dá um bom testemunho. Então, essa é a primeira forma de você se aproximar de Deus. E mesmo que você não fale sobre isso, e mesmo que você, orando ao Senhor, não fale sobre isso, mas muitas vezes nós agimos dessa maneira. E é algo muito prático sobre isso. É quando você olha para alguém e diz assim, eu não gosto dessa menina, porque ela é tão mal educada. Eu não gosto esse cara é muito vacilão, é muito chato. Quando eu coloco dessa maneira para o outro, eu estou falando que eu sou melhor do que o outro. E como a Bíblia fala que nós somos imagem de Deus, imagem e semelhança, então todos nós somos ou temos dignidade diante de Deus. Então seja o cara mais inescrupuloso que você pensar, que é um cara que você olha e diz assim, esse cara não vale nada. Para Deus ele tem valor. Então, você tem essa primeira opção para chegar diante de Deus. É uma opção onde o seu coração está pleno, calmo diante de Deus, porque você sabe assim, ó, Deus vai me ouvir. Por quê? Porque eu fiz tudo certo.
E Deus se torna, então, aquele Papai Noel, onde no final do ano, ou aquele filho obediente que no final do ano pode exigir do pai, dizendo assim, pai, eu passei, me dá o videogame, me dá a bicicleta, me dá a viagem, me dá o aniversário que eu sonhei, porque eu fiz tudo certo. Então essa é a primeira maneira de se aproximar de Deus. E essa é a maneira que a Bíblia fala sobre um grupo de homens chamado fariseus. E os fariseus têm uma história muito interessante sobre isso. Sobre como eles chegaram a ser aqueles homens piedosos, ou seja, aqueles homens que amavam a Deus, que eram cuidadosos com Deus, que eram obedientes, que amavam o Senhor com todo o coração, para ser homens que começaram a trocar a sua maneira de viver, o seu jeito, o seu modo de viver, para ganhar a aprovação de Deus. Então os fariseus, eles viveram 200 anos antes de Cristo, e eles, nessa época, o povo judeu ele estava sob o domínio de um imperador muito ruim chamado Antíoco Epifânio. E esse cara era muito mau. E aí, dentro disso, uma família, chamada família Macabeu, se levantou para tomar o reino de Antíoco, 200 anos antes de Cristo. Isso daqui vai ser legal para você entender. E nessa época, o reino, os macabeus lutaram para tirar o reino de Antíoco Epifânio, e aí voltaram a estabelecer o culto ao Deus de Israel. E quando isso acontece, de fato, eles conseguiram, o culto ao Deus de Israel foi estabelecido nesse período. E os fariseus eram aqueles homens que foram zelosos e apoiaram a família Macabeus. E eles estavam ali cuidando para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse santificado, para que a lei fosse de fato respeitada, para que as pessoas andassem de uma maneira coerente, para que as pessoas amassem a Deus. Então eles eram esses homens que você olhava, os fariseus nessa época, e você falava, eu quero ser como esses caras aí, que eles amam a Deus, que eles respeitam a Deus, que eles têm honestidade no coração. Mas o que acontece? Depois de 80 anos, a política começa a entrar no meio dos líderes de Israel e começa a se corromper. Então, o que os fariseus fazem? Os fariseus agora tomam uma postura de alguém que vai resistir a esse tipo de movimento no meio do povo de Deus, só que eles resistem de uma maneira muito descompensada. O que acontece? Eles transformam aquilo que era muito bonito, que era muito lindo, que era a lei de Deus, em algo agora que você precisa realizar, senão você vai para o inferno. Então eles começaram a trazer peso sobre aquilo que Deus nunca colocou peso. E é interessante que o autor, o Brennan Manning, nesse livro Impostor que Vive em Mim, ele vai trazer um pouco mais essa ideia de quando os fariseus, agora 200 anos à frente, quando os fariseus estavam com Cristo, os fariseus não suportavam Cristo. Por quê? Porque a maneira como eles viam Deus acabou que maculando a ideia de como é que eu vivo para Deus. E possivelmente, escutem isso que é importante. Muitos de vocês aqui têm a ideia errada de quem seja Deus. Por quê? Porque para vocês, muitos de vocês, a ideia de Deus é de que um cara rígido, que você tem que cumprir as leis e as ordens, porque senão você vai apanhar, você vai ser disciplinado, você vai perder alguma coisa. É ou não é? Mas por quê? Porque aquele que é o referencial de Deus para você, que é o pai e a mãe, acaba que lhe ensinando dessa maneira. Então o pai e a mãe diz assim, menino ou menina, vai lavar a louça. Vou não. Se tu não lavar, eu vou te dar a peia. Vou não. Pô, tu vai ficar também sendo aquele negócio que tu gosta. Ok, eu vou. Então você acaba aqui sendo condicionada a fazer para alcançar, a fazer para ganhar. É isso que os fariseus entenderam de Deus. E lá atrás, olha como é que eles distorceram as coisas de tal maneira. O Brennan Manning vai falar sobre isso. Ele vai falar o seguinte, sobre a ideia dos fariseus, que quando Deus estabelece, ou quando Deus faz o mundo, Ele separa um dia para que a gente celebre. Você lembra qual é o dia que a gente pausa? Qual é? O sábado. Mas, para que Deus deu o sábado mesmo? Vamos lá. Para que Deus deu descanso? O que mais?
celebrar a criação e descansar nele. O que mais? O quê? Não entendi. Obra? Folga. Folga, pronto. Louvor, ok. Vocês estão por dentro de para que era o sábado. Só que, o que acontece? É que ao longo dos anos, o sábado, que era uma festa de celebração, que era aquele dia onde você celebrava com toda a força, você chamava os amigos e falou, vamos dar uma grande festa para o Senhor, com gratidão por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Então, o sábado era aquele dia onde você lembrava, durante a semana, como Deus cuidou de você durante a semana, como Ele agiu, como Ele foi bom, e também para celebrar o nome do Senhor. Então você não celebrava sozinho. Você chamava a família, chama o vizinho, chama o cara que passa lá na rua e diz, ei, tu está sem comer hoje, eu quero preparar um almoço para você. A gente já fez isso lá em casa. De vez em quando aparece uns lá em casa e diz, entra aí, come alguma coisa. A gente não conhece, não sabe quem é, se é bom, se é mal, mas a gente chama para celebrar com a gente. E o sábado era justamente esse tipo de coisa. O que acontece é que, ao longo dos anos, passou-se os anos, o sábado se transformou agora numa ferramenta de opressão religiosa. Porque agora o sábado passou a ser aquele dia onde você não pode fazer nada, você não pode dar um pio, onde você não pode fazer nenhum trabalho, onde você não pode festejar, você tem que vestir a pior roupa. E ao longo dos anos, o sábado se tornou aquilo que não foi feito para ser. Por quê? Porque entenderam mais uma vez Deus errado. E aí um cara chamado Bertrand Russell fala um negócio interessante. Ele vai dizer que a religião, ela se tornou intolerante porque criou nas pessoas almas rígidas, pessoas críticas, ambientes opressores e perda de alegria e encantamento. E aí é legal a gente falar isso para vocês, porque vocês estão na época onde tudo é encantamento. E vocês não podem perder isso. E aí o Bertrand Russell me faz lembrar da minha própria história. Eu me converti com 13 anos de idade. Eu vou fazer 46 anos, mas eu me converti aos 13 anos. Sempre fui crente. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. 13 anos de idade eu me converti e desde então sirvo ao Senhor. Mas deixa eu falar para vocês como foi que essa conversão chegou ao meu coração, para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando. Eu me converti no auge jogando futebol, eu sonhava em ser um jogador profissional. Então eu jogava em time, passei num outro time de adolescentes, melhor time da cidade, e aí estava nessa trajetória de futebol. Quando eu me converto, a igreja diz assim, você não pode jogar bola porque é do diabo. Sério. Agora imagina, eu era um cara feliz, jogava bola para todo lado, na sala era aquele cara feliz, bagunceiro, mas estava lá mais respeitoso. Quando eu me converto, no outro dia que eu chego na escola, todo mundo percebe que algo aconteceu comigo. Mas não foi algo bom, foi algo ruim para eles. Por quê? Porque eu entendi que ser crente agora era alguém que precisava obedecer às regras, senão eu ia para o inferno. Quantos pensam dessa maneira aqui? Não é vergonhoso não, mas quantos pensam? Se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Vai, eu estou vendo aqui as mãos. É isso. É ou não é? E aí por que você faz? Você faz porque você quer, porque você tem medo de ir para o inferno? Eu entendi o evangelho dessa maneira. E os fariseus também entenderam o evangelho dessa maneira, gente. Os fariseus, eles entenderam ao longo dos anos que servir a Deus não tinha mais a ver com ter prazer em Deus. Servir a Deus tinha a ver com ou você faz ou você recebe disciplina. E os nossos papais acabaram que tomando essa para dizer, ei, cuidado, Deus está olhando. Quantos já ouviram isso do pai? Eu ouvi. Da minha mãe, Deus está olhando, viu? Cuidado, Ele vai te pegar. E aí qual é a noção que você tem de Deus então a respeito? Ou como é que você olha a Deus a partir dessa perspectiva? Aquele cara rígido, chato, que está lá em cima só buscando um momento para que você possa errar e Ele te condenar. Eu vivi isso.
Então eu jogava bola escondido. Aquilo que era o meu prazer em jogar bola, agora era escondido, porque se o pastor soubesse, eu iria puxar minha orelha. Ele ia me expor. Então, o que foi que eu fiz? No final das contas, eu deixei de jogar bola e fui ser músico. Eu acho que foi uma troca boa, razoável, porque a música me sustenta até hoje. Mas o fato é que aquilo me criou um trauma tão grande que hoje eu não consigo parar para ver futebol. Eu não consigo ver futebol do mesmo jeito. Por quê? Porque para mim ainda tem a amarga lembrança de que aquilo não é bom, mesmo sabendo que foi Deus que deu o futebol para a gente. Amém? Futebol é de Deus, gente, viu? Isso aí. Mas essa é uma visão farisaica que nós abraçamos. Então a gente se torna rígido, a gente se torna crítico, a gente cria um ambiente opressor e a gente perde a alegria. E aí é interessante o que o Brennan Manning fala, ele diz que a religião, quando vira sistema, tende a codificar mistérios, engessar a vida e prender Deus num livro de regras. A Bíblia, ela passa então a ser aquela história linda e passa agora a ser um livro que você não quer ler. Aí teu pai tem que ficar dizendo todo tempo, tua mãe, você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Por quê? Porque perdeu-se o encantamento. Gente, a Bíblia é o melhor livro para ler. É melhor do que trilogias como O Senhor dos Anéis, como O Hobbit, como a história do mágico Harry Potter. A Bíblia é muito melhor do que isso, porque a Bíblia não é só uma história antiga. A Bíblia é uma história que me inclui e te inclui. Você está na narrativa bíblica. Porque quando Cristo ora em João capítulo 17, dizendo, eu não oro só por vocês, mas eu oro por aqueles que vão crer em mim, eu me arrepio tudo com isso, ele está olhando para cada um de vocês e está dizendo, esses adolescentes em 2026 vão estar num retiro, e eu estou orando, Jesus está orou por cada um de vocês, para que vocês tivessem encontro com ele. Por isso que a Bíblia é o melhor livro de todos, porque ela te inclui. Ela colocou você lá. Mas o farisaísmo, ele acaba que me enrijecendo. E aí vamos então para a primeira leitura. Lucas 18, de 9 a 14. Quem achou aí, dá uma lida para a gente, por favor. Primeiro texto, Lucas 18, de 9 a 14. Pode ler, pode ler. Isso. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Até o 4. É 18 de 9 a 14. De 9 a 14, perdão. Sim. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Que lindo, né? Olha o que está acontecendo aqui, gente. 2 homens vão ao templo. Jesus vai explicar para eles como é que se dá a relação. E um chega e diz assim, Senhor, tu tem visto, eu sou bom. Eu sou muito bom. Ele fala mais ou menos assim, eu vou para o acampamento do Radical, domingo eu também estou lá, e eu ainda dou oferta. E quando tem uma amiga minha, um amigo meu que quer conversar, está triste, eu vou lá, converso com ele e oro por ele. Ele está falando isso diante de Deus, certo? Ele está chegando diante de Deus e está começando a colocar as suas obras. Mas sabe o que ele está fazendo no final das contas? Ele não está orando a Deus. Ele está falando dele para ele mesmo, é isso que o texto diz. É como se ele estivesse diante de um espelho olhando a sua própria imagem, ele está falando, cara, como eu sou bom. Como eu leio a Bíblia todos os dias,
como eu trato bem a minha mãe e o meu pai, como eu vou para a igreja, como eu vou isso, eu vou aquilo, aquilo outro. E o que é que ele está fazendo com isso? Ele está levantando as suas obras diante de Deus, para depois chegar diante de Deus e dizer assim, você me deve. Deus, você me deve. Sabe por quê? Porque eu te obedeço. Então, assim, aquilo que eu pedi, aquilo que eu quero, o Senhor tem que me dar. A gente faz isso mais ou menos com o pai e com a mãe, não é não? Mesmo que inconscientemente a gente acaba aqui dizendo, esse ano eu tirei só 10. Então eu preciso ganhar alguma coisa. O que acontece quando, como é que Deus reage a esse tipo de oração? O texto diz, Deus rejeitou. Aquele cara fazia tudo certo, porém para ele mesmo. E guardem isso, porque nem sempre fazer o certo é a coisa certa. Eu vou repetir de novo. Nem sempre fazer o certo é a coisa certa. Por quê? Porque quando eu faço o certo, esperando alguma coisa, com segundas intenções, eu maculei aquilo que é certo. Fariseus fazem isso. Fariseus manipulam. Aí você tem o outro que chega diante de Deus e ele não consegue nem... Olha o que o texto diz, ele não consegue nem levantar os olhos, ele não consegue de tanta vergonha diante de Deus. Esse é um dos textos, para mim, que mais me tocam na Escritura. Porque é o texto onde eu me encontro, eu me vejo sempre na pele do fariseu. Eu me vejo sempre na oração do fariseu, tentando ganhar de Deus um mimo, um aplauso, um olhar. E isso me quebra, porque Deus me diz, seja como aquele que não teve coragem de olhar para mim, mas teve coragem de confessar o que ele não era. Gente, Deus quer ouvir quem você é e não quem você não é. A sociedade, o mundo, onde você está incluído aí, a sua escola, o Instagram, a cultura, ela está querendo dizer que você é alguém que você não é. Então você adota um estilo de vida na maneira de se vestir, de se falar, de se portar para ser aceito. Só que a história do publicano e do fariseu nos ensina que Deus não aceita você dessa maneira. Porque Deus te criou com uma peculiaridade. Você é alguém que Deus fez com muito carinho, com muito amor. Deus não está olhando para aquilo que você faz, Ele está olhando para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E se você confia naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você tem a bênção de Deus. O fariseu, então, a Bíblia diz que sai o quê? Justificado diante da presença de Deus. Por quê? Porque ele foi honesto. Porque ele não quis barganhar com Deus, porque ele não quis dizer para Deus, ei, estou aqui, está dizendo, não, eu não fiz da maneira que eu deveria. Eu não falei a verdade como eu deveria, eu não agi como eu deveria, eu estou aqui confessando, Senhor. Por que ele está confessando a mazela dele? Porque ele entende que ao confessar, ele sabe que é um Deus misericordioso que pode o aceitar e transformar a sua vida. Sabe o que você precisa? Você precisa confessar o seu pecado para que Deus te transforme. É só isso. O fariseu sempre age tentando barganhar com Deus e levantar aí as suas boas obras. E aí qual é o problema nisso? Também, o fariseu falsifica a imagem de Deus. Ele mostra um Deus que não é real. O fariseu também ele se torna um fiscal. Sabe aquele fiscal que está dizendo, menino, de novo tu está fazendo isso? De novo. O fariseu também ele se torna uma pessoa fria, intolerante e escrava do comportamento. Então, para alguns de vocês, ser crente é mudar o comportamento. É falar de um jeito assim leve, suave. Não, você está tentando ser uma outra pessoa. A maneira como você fala, a maneira como você é fisicamente, Deus fez tudo isso com muito carinho. Você não precisa mudar.
Quando eu escrevi a música Identidade, que eu começo falando: muitas vozes querem me definir, tentam me dizer quem eu sou, no fim nada sei de mim. O que eu estava falando? Eu estava falando sobre a pressão que eu estava sentindo, porque pessoas falavam para mim: Dani, por que você não está na Globo? Por que você não está numa gravadora? Ah, por que você não faz show? Ah, por que você não está viajando todo o Brasil? Por que você não está aí? Por que você não se veste assim, assim, assado? Por que no Instagram tu tira foto de qualquer jeito, não bota aquela tela bonita, corta aquele cabelo e deixa aquele cabelo maneiro, veste aquela roupa massa e sai? E eu comecei a ficar com raiva desse tipo de coisa, porque o pessoal estava querendo que eu fosse alguém que eu não sou. E essa é a pressão que vocês sofrem. E aí é onde o impostor ele age e reage. Por quê? Porque você, para ser aceito, ou no afã de querer ser aceito por alguém, você cede. Só que você está querendo ser aceito pela pessoa errada. A sociedade não é aqueles que você precisa ser aceito. Deus é aquele que está esperando que você vá a Ele, para que Ele te aceite. Só Deus, é Ele que importa. E aí eu escrevi essa canção. Então o farisaísmo, ele acaba te levando e me levando a esse tipo de coisa. Ele é incapaz de perceber os próprios pecados. Você conhece alguém que não admite as suas falhas? Fala a verdade, tem aquele que diz, de novo, e aí tu vai conversar, não, é chato. Tu vai conversar, ele não consegue admitir as próprias falhas. Esse é o fariseu. Ele não muda porque acha que não precisa mudar. E aí eu gosto dessa frase do Brennan Manning. Ele diz que os religiosos são os mais difíceis de serem alcançados. Por quê? Porque eles estão salvos ou eles estão perdidos achando que estão salvos. E aí esse religioso, ele entra bem aqui num próximo texto, que aí quem achou Lucas 15, 11 e 32, é o segundo texto. Já? Pode ler para nós? Como é teu nome? Esther. Esther. Do 11 ao 32. Isso. Ouça essa história. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ainda em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: Seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu:
Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Não tem como ouvir essa história e não se emocionar. Porque aqui o resumo da obra é que os dois filhos estavam perdidos, os dois. Um estava perdido por fazer tudo certo. E o que fazia tudo certo, ele agia como um fariseu. Por quê? Porque ele fazia não porque ele amava o Pai. Ele fazia não porque ele amava o Senhor. Ele fazia porque, no final das contas, ele queria uma festa. E isso só é revelado quando aquele que saiu fora, vou dizer, eu vou torrar o dinheiro, eu vou curtir a vida doidado e ninguém me segura. O outro também está perdido. Porque o Evangelho, ele me faz entender que a vida que eu tenho é uma vida para Deus, não para mim mesmo. Não para o que eu sinto. Hoje é a geração do que eu sinto. Eu sinto que eu sou um poste, aí o cara é um poste. Porque ele sente. Mesmo que tudo diga que ele não é um poste, mas é porque ele sente isso. Só que isso é uma mentira diabólica da nossa época atual. Porque apesar de nós sermos seres que sentimos, mas nós não somos dirigidos pelo sentir. Não é assim que funciona. E ali você tem um que decide viver loucamente a vida, e ele se entrega para a imoralidade, ele se entrega para fazer tudo de errado, mas tem algo que acontece com ele. Ele se arrepende, ele reconhece que ele está longe do Pai, e ele volta ao Pai. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que Deus ele está disposto a lhe receber toda vez que você reconhece que precisa dele e quer voltar para ele. Amém? Amém. Você pode voltar para o Senhor. Essa é a lição. O perdido ele se arrepende e volta. O religioso, o fariseu que está lá pertinho fazendo tudo certo, ele canta no louvor, ele lidera grupo de GR, ele tem uma vida piedosa legal, ele tira boas notas, mas ele está no final das contas fazendo para que no final do ano ele receba um parabéns, meu filho, como você é o cara. E Deus está dizendo, não, você não está fazendo para mim, você está fazendo para você mesmo. O fariseu faz para ele mesmo. Mas aí vem o último ponto, e aqui eu quero já ir para o final, que é a criança. E aí Mateus 18, 2, 4 vai nos dizer que o reino de Deus é parecido com criança. Tu quer ler para a gente? Lê para a gente. Como é teu nome? Rafael vai ler para a gente. Mas é de versículo 18, do 2 ao 4, eu acho. 2 ao 4, é. Jesus chamou uma criança e colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca estarão no reino dos céus. As pessoas mais importantes do reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa estará recebendo a mim. Amém. Amém. Valeu. Vamos aqui entender esse contraste que o Senhor faz. Jesus, ele exalta esse grande contraste, trazendo a ideia de como as crianças recebem. Eu tenho um filho ainda que é criança, meu bebezão, o Theo. O Theo, teu amigo, né? Pronto, é o meu bebezão. O Theo é aquele cara que enche a casa de alegria.
O Theo em casa é aquele menino que está cantando todo o tempo, tocando, chamando para ver o que foi que ele fez e contando piada e se alegrando. O Theo é aquele que quando a gente puxa a orelha dele, né, no bom sentido, dá uma exortação, ele se chateia na hora, mas já ele está abraçando, dizendo que nos ama. Ele não é aquele menino que guarda rancor, ele não guarda rancor, porque ele é criança. O que Jesus está falando é que ser um cidadão do reino, diferente do fariseu, é ser você mesmo, ter autenticidade para ser quem você é sem máscaras. E, nesse caso, a fé que Jesus pede para nós é uma fé onde, enquanto o fariseu, ele observa a regra, então o fariseu está preocupado em, ei, qual é a regra aqui? Ok, essa é a regra, eu vou obedecer. Eu não concordo, não gosto, não quero fazer, mas eu obedeço. E eu vou obedecer. A criança não, a criança ela simplesmente confia. Ela não está muito preocupada aqui em obedecer às regras. Ela não está com preocupação, aliás, nenhuma. Mas na hora que você falar, fulano, senta ali, ele vai sentar. O fariseu não. O fariseu, eu vou sentar. Não quero sentar, mas eu vou sentar. Eu não quero sentar. Porque ela quer observar a regra. A criança confia. Segunda coisa, o fariseu controla. A criança, ela recebe. A criança, ela só recebe. Quando você dá presente para a criança, a melhor coisa do mundo é você dar presente para a criança. Porque ele nem olha para o brinquedo, ele quer a caixa. Tu quer deixar a criança feliz? Dá uma caixa de papel colorida. Ele não vai largar, não é não? Agora dá para o adolescente um presente e vai dizer, eu não queria isso. Eu estava pensando em outra coisa. Ô pai, ô mãe, você não escolhe, não acerta nunca, né? Alguém se identifica com isso aí? Tem muita gente se identificando aí. O fariseu teme quebrar a lei. O fariseu, ele é certinho, ele não quer. Por quê? Porque ele quer ser conhecido por alguém que obedece. A criança, ela só quer ser conhecida pelo filho, por ser filho. Meu pai. Meu papai. É só isso que ela quer. Ela só quer se regozijar em ter o pai dela. Às vezes eu ia para a escola, e eu chegava lá na escola, o Bruno, né, novinho, ele nunca gostou de se apresentar na frente. Mas toda vez que eu chegava, que eu ia para a apresentação, ele ficava lá assim, ó. Quando ele encontrava o sorrisão. O Theo a mesma coisa. Porque ele não está preocupado se ele vai errar. Ele não está preocupado se ele vai fazer a melhor apresentação ou se ele vai ganhar a melhor nota. Ele só estava com vontade de ter o pai dele olhando perto para dizer, meu papai está aqui, olha aí. É lindo isso, não, gente? Porque o fariseu ele não está preocupado com isso. O fariseu está preocupado em cumprir o protocolo. Ele vai ter que fazer o melhor dele para que o pai dele diga, bom trabalho. A criança não. Ela só quer ter o pai lá olhando para ela. O Brennan fala que a criança ela representa um tipo de coração que reconhece sua necessidade. Ouça isso. Reconhece sua necessidade. Crianças dizem quando não estão bem. Crianças não escondem, elas dizem. Confia sem reservas, ela não fica com medo, porque ela sabe a quem ela está falando. Ela se encanta com Deus, ela não tenta controlar nada, ela não disputa superioridade e vive com simplicidade e alegria. Criança, ela não
Ela não vai fazer distinção se você é rico ou pobre, feio ou bonito, preto ou branco. Ela não faz esse tipo de distinção. Ela não faz isso. E aí, por último, a espiritualidade verdadeira é a do coração infantil, não da religião farisaica. Por quê? Porque a criança celebra, a criança confia, a criança ama, a criança se encanta, a criança vive leve, a criança descansa no Pai. O fariseu, ele não consegue viver nenhuma dessas coisas, porque está preso a si mesmo. Jesus nos chama, irmãos, queridos adolescentes, a abandonar a justiça própria, a ideia de que eu preciso fazer para ser aceito. Eu preciso mudar quem eu sou para ser aceito. Eu preciso aceitar que Deus me fez assim e me ama desse jeito. Esse é o chamado. Amém? A minha oração por vocês é que vocês encontrem em Deus a satisfação que em nenhum outro lugar vocês vão achar. Deixa eu orar por vocês aqui.